Boa tarde a todos. Hoje vocês vão ganhar estrelinhas, porque quem saiu com esse clima, com essa chuva, merece uma estrelinha na saída. A gente vai entregar no cadernetinho de vocês. Como de costume, né, vou pedir para vocês sentarem confortavelmente nas suas cadeiras. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, tão acolhedor, tão carinhoso, ao nosso irmão Jesus, agradecendo por ter designado espíritos protetores para cada um de nós. E agradecendo a disponibilidade do nosso tempo em virmos aqui, em escutarmos algumas palavras que possam auxiliar o nosso caminho da nossa elevação moral, porque sabemos que para sermos merecedores do amparo, do auxílio, precisamos fazer a nossa parte de auxiliar o nosso próximo, de nos preocuparmos em olharmos para dentro de nós e eliminarmos os maus sentimentos, os vícios, transformando-os em virtudes, em luz, para podermos servir a todos que se aproximem de nós. Que assim seja. Então, estamos aqui hoje para conversar de um tema maravilhoso, eu diria. A modéstia me impede de falar, mas assim, não é porque eu vou apresentar, é porque o tema é contagiante. E esse tema, ele tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, ele vai nos facilitar muita coisa, se a gente, um pouquinho que a gente consiga colocar em prática esse tema de hoje. No final, eu vou passar um videozinho que eu recebi hoje de manhã, não estava programado passar isso para vocês, é um desenho animado espírita, que fala um pouquinho do Chico Xavier, mas tem tudo a ver com vibração, pensamento, energia. E ele termina meio que fazendo uma prece. Então, vai ser o nosso finalzinho. Mas antes, eu não poderia deixar de convidar, apesar de que nós estamos já quase no final do ano, né? Já tem todas as lojas, já estão com decoração de Natal, Papai Noel, panetone no supermercado, enfim. Mas nós temos aqui no Centro Espírita o estudo da doutrina espírita básico, chama PBDE, né? Que é o Programa Básico da Doutrina Espírita. E ele se desenvolve ou quintas-feiras à noite ou sextas-feiras à tarde. E pode ser iniciado a qualquer momento, porque a gente faz uma leitura, uma interpretação, uma colocação das nossos entendimentos sobre o Livro dos Espíritos, né? Então, quem quiser participar, é só vir ou quinta-feira à noite ou sexta-feira à tarde. Ele encerra no final de novembro e depois reinicia só depois do Carnaval, tá? Bom, dado o recado, vamos começar então com esse tema: emoções, pensamentos e vibrações energéticas. Hoje em dia, a gente não precisa mais se preocupar que as pessoas nos entendam, que é aquela amiga que só de olhar para a gente diz assim, hoje você não está bem, né? Você está desanimado. Porque hoje a gente se relaciona por WhatsApp. E tem esses famosos emojis que retratam aquilo que a gente sente, né? Então, quando a gente está com raiva, a gente vai lá com aquele da carinha, né? Todo assim, põe lá, eu não gostei. Quando a gente está feliz, quando a gente está cansado, quando a gente leva um susto com a notícia que a gente recebeu.
Mas essas nossas emoções e os nossos sentimentos, eles podem transformar o nosso mundo interior e o mundo exterior. E estudando esse tema, eu escutei uma palestra no YouTube dessa espírita Liliane Ferreira, que ela define, nós vamos ver algumas definições sobre vibrações dentro do espiritismo. E ela fala que essa vibração que a gente está falando seria quando a gente emite o nosso pensamento. Tudo que eu estiver sentindo, você recebe essa vibração, né? Porque nós somos energia. Tudo no universo vibra, né? Então, é importante que quando a gente encontra uma pessoa, a gente já sente se aquela energia é boa ou é ruim, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E ela dá uma definição que eu gostei para fazer uma diferenciação entre emoção e sentimento. Que emoção é a reação imediata do nosso corpo e da nossa mente diante de um estímulo, seja ele interno ou externo, né? E já o sentimento é mais duradouro. É aquela emoção processada pela mente, que está ligada ao pensamento, ou seja, é a interpretação que eu dou às coisas. Então, ela até cita um exemplo, que quando a gente vê uma cobra, a primeira emoção é de ansiedade. Agora, se eu já tiver vivido essa experiência, já conheço que aquilo é perigoso, tal, o sentimento é medo, né? Para a maioria das pessoas, porque quando eu estava fazendo essa busca dessa imagem na internet, eu vi que tem pessoas que dormem abraçado com cobras enormes, pitons. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tem louco para tudo nesse mundo. Eu assisto uma série de veterinários, tenho veterinários na montanha, veterinários do Texas, e as pessoas levam cobras de mascote para o veterinário analisar. Gente, é assim mesmo. As pessoas criam cobra como mascote. Eu já teria 3 tipos de medo. Bom, voltando à conversa da Liliane, tudo está dentro de nós, ou seja, eu não posso ter uma ação sobre o mundo exterior, sobre o outro, né? Mas eu posso modificar e transformar o nosso mundo interior, começando com os meus pensamentos, meus sentimentos. Daí a importância da gente prestar atenção na recomendação de Jesus. Vigiai e orai. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, que ali é que começa tudo. E aí tem a mensagem com a imagem de Cristo, que eu acho que só olhar para ele assim a gente já sente uma energia boa, né? E ele ainda fala que de acordo com as nossas escolhas, o que é difícil a gente admitir, nós podemos fazer o nosso céu íntimo de paz, de tranquilidade, de alegria, ou podemos fazer o nosso inferno íntimo, quando a gente já sente aquele desconforto, aquela queimação no estômago, aquela coisa. Tem pessoas que parece que provocam o pior em nós. E aí a gente pode perguntar, mas eu estou com tanto problema, como é que eu vou poder sentir tranquilidade diante de tantos desafios? E a resposta é simples, através do conhecimento. Do quê? Do conhecimento dessa doutrina consoladora. O conhecimento aliado à prática nos conduz a transformar não só o nosso mundo íntimo, mas também ao nosso redor. Isso é energia, é troca de energia, né? Todos nós, de uma certa forma, estamos no mesmo barco. Nós estamos aqui vivendo num mundo de expiação e provas, então ninguém aqui é melhor que ninguém. Senão não estaria aqui, estaria no mundo, né, de regeneração. Então, nós estamos enfrentando diversos desafios, talvez a perda de entes queridos, talvez a situação financeira comprometida, talvez conflitos familiares, enfim, esses desafios são necessários para o nosso crescimento. E aí,
vem aquela sugestão. Em vez de nós perguntarmos, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando isso? Substituir para quê? Para que eu estou passando por essa situação? O que eu preciso aprender com isso? Essa é uma postura renovadora. A doutrina espírita nos ensina que muitos dos desafios, ela coloca esse conceito de desafio para não colocar problema, sofrimento e tal, fica até mais simpático, né? Mas é os probleminhas da vida. São a colheita de semeaduras passadas. Porque a gente sempre fala, nós temos o livre-arbítrio, a colheita, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Eu posso fazer as escolhas que eu quero, mas eu vou ter que assumir as responsabilidades daquilo que eu escolhi, né? E pode ser de vidas passadas, mas mesmo que a gente não recorde, a gente precisa acreditar e confiar que nós temos um Pai de amor, de infinita bondade, que é Deus, né? E esse Pai não é punitivo, Ele nos ama indistintamente, Ele ama cada um de nós da mesma maneira. Mas Ele nos educa, porque quem é pai ou mãe aqui sabe que a gente ama os filhos, mas tem horas que a gente tem que ser rígido, né? Ensinar limites, colocar disciplina. É importante isso. E Deus também faz isso através das leis, né? De causa e efeito. Bom, e pela lei da reencarnação, nós podemos compreender que aquilo que eu estou vivendo hoje, talvez a causa não seja dessa encarnação, seja de fatos anteriores, de vidas passadas. Mas a justiça divina se faz sempre. Todos nós estamos sujeitos às leis divinas que são sábias. Porque, como está no livro dos Espíritos, que é Deus? É a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, né? Então, se eu estiver passando por muito sofrimento, eu tenho que ter calma, resignação. Vai passar, porque tudo passa na nossa vida, inclusive os bons momentos. Triste, mas é assim. E os momentos não tão alegres, né? Tudo passa. Nós só sofremos quando infringimos a lei do amor. Nós ainda estamos aprendendo a caminhar nesse processo. Quando Jesus nos apresenta um Pai de amor e infinita bondade, nós temos que acreditar, porque Ele próprio vivenciou na prática esse amor. Quando nós falamos em vibração, nós precisamos ter em mente que tudo começa em nós. Portanto, se a gente quer um mundo melhor, nós precisamos acreditar, mesmo que saibamos que estamos aqui de passagem, por um tempo. E a forma pela qual eu estou vivendo hoje, de acordo com as minhas escolhas, vai continuar da mesma forma lá no mundo espiritual. Ninguém vira santo porque desencarna. Essa é a grande verdade. Nós continuamos no mesmo estágio evolutivo no mundo espiritual. Então, nós vamos retornar ao mundo espiritual com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Por isso que a gente tem que procurar fazer as melhores escolhas, mais assertivas, nos fortalecer em atitudes mais otimistas. Lembrando que as nossas dificuldades são um aprendizado para nós. E mesmo com dor, com sofrimento, nós podemos ter pensamentos com melhor qualidade. Se a gente se resignar, se a gente perguntar para que eu estou passando, o que eu preciso aprender, nós não vamos ficar com aquele sentimento de revolta, né? Então, eu gostei dessa imagem, porque hoje em dia tudo a gente faz com aplicativo e internet e tecnologia. Então, é importante que a gente tenha o modo boas vibrações ativado, sempre, no nosso organismo. E aí também escutei uma outra palestra do Elisiário Leitão, muito interessante. E agora nós vamos voltar
para o colégio, os bancos escolares, e vamos ter uma aula de física. Ele começa explicando, para falar em vibrações, de onda. Quem lembra de ondas da física? Eu não lembrava. Eu te falar, você lembra porque você ainda dá aula, né? Onda se designa por onda todo impulso ou perturbação que se propaga no meio contínuo. Tudo que irradia no meio contínuo. Tá certo? Também ele dá uma outra definição, que é uma variação periódica de um estado físico que se propaga através do espaço ou da matéria. Tudo aquilo que se propaga no meio contínuo, causando uma perturbação. Né? E a onda pode ser física ou magnética. Uma irradiação física, por exemplo, o ar-condicionado, um ventilador que irradia as ondas através do vento. Isso seriam ondas físicas. Uma pedra que a gente joga no lago, tem que ter, né, o jeitinho certo para ela ficar, né, causar as ondas lá no lago ou no mar. Né? Mas temos aquelas ondas magnéticas, que são aquelas do rádio, as ondas de calor, as ondas que nós recebemos no celular. Né? E aí elas são designadas assim com essa forma de ondinhas mesmo, né? Elas têm um comprimento. Deixa eu usar aqui, ó. Aqui com esse símbolo, que é uma letra grega que eu não sei qual que é. A amplitude, que seria esse comprimento, ela pode ser maior, né? Ou menor. E a frequência, que é medida em hertz, né? Pela física, as ondas se classificam, então, em ondas mecânicas ou físicas e ondas eletromagnéticas. E as ondas se propagam, né? E aí nós vamos fazer uma vinculação com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento se expressa através de ondas. Quando nós pensamos, isso está no livro, eu vou te falar, que é um dos livros, eu diria, um dos mais difíceis da gente ler, da coleção de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira. Tinham me dito que era a evolução em 2 mundos, e eu acreditei, mas não, esse aqui é bem dificinho de ler. Nós vamos ler alguns trechos desse e vamos ver se vocês concordam comigo. Saem ondas do nosso fulcro energético da mente, que podem variar ao infinito, de acordo com o sentimento que reveste o nosso pensamento. Aí está o livro, né? E ainda nesse livro, no capítulo 10, André Luiz diz: toda partícula da corrente mental se desloca, produzindo ondas eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais da pessoa. Né? Nós agora, por exemplo, estamos irradiando ondas e elas seguem um curso no espaço. E André Luiz classificou essas ondas do pensamento como mento-eletromagnéticas. Ele colocou essa palavrinha mento para juntar com ondas que são emitidas pela nossa mente. A corrente mental assume feição mais elevada, são ondas curtas, leves, né? Porque dependendo do comprimento, da amplitude, a gente chama de ondas mais leves ou mais pesadas. Através do nosso pensamento, o qual é revestido pelo sentimento que a gente tem. Mas nós oscilamos durante o dia. Nós acordamos muito bem de manhã, tomamos um café da manhã tranquilo, estamos com aquelas ondas leves, né? Curtas, tudo está ótimo. Aí a gente pega o nosso carro, bem tranquilo, e vai para esse trânsito caótico. E daí a gente já perde a paciência com aquela pessoa que não deu a seta, que está na pista errada e quer entrar porque acha que é Gerson, que ela pode ir mais rápido e não precisa ficar na mais lenta só porque vai entrar à direita ou à esquerda. E aí a gente já xinga, e o que acontece com a nossa vibração? Aquela onda fica mais comprida, mais pesada, e aquela energia toda se atrapalha. Então, essa oscilação se faz presente no nosso cotidiano.
E fala que essa frase também está no Mecanismos, quando está entre aspas, assim, é porque eu tirei lá do livro. É uma frase bem complexa. A corrente mental assume feição mais elevada e mais complexa. Ela vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física. São todas as células da gente, então tudo envolvido. Em cuja urdidura, que é naquela rede de correntes magnéticas, dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios, porque a gente assimila pensamentos afins que estão rodeando o nosso ambiente. Não tem aqueles ambientes que a gente entra, parece que a gente começa a bocejar e sente uma energia ruim que a gente não quer sair dali logo, né? Porque a gente recebe essas energias. Opa, não falei desse. Então, a nossa responsabilidade é grande. Que sentimento eu estou sentindo agora? Que sentimento eu nutro pelo outro ser? Seja da minha família, do meu trabalho, uma pessoa que simplesmente está ali ao meu lado, no supermercado, na farmácia, o atendente. Porque tem aquelas pessoas que já vão com 4 pedras, porque o atendente já está atendendo 2 pessoas e se demora um pouco, e daí, já, quando é a vez dele, já está irritado, porque acha que teria que ter um atendimento exclusivo, só que não é bem assim, né? Então, a gente precisa pensar nessa nossa responsabilidade. E é uma premissa para o nosso equilíbrio, porque nós estamos emitindo ondas mentais revestidas por um sentimento. A todo momento estamos emanando ondas através do sentimento que a gente está naquele momento, né? E as pessoas não só emitem uma onda, como também uma atmosfera áurica. Quem já ouviu falar aqui em aura? Nós vamos dar a definição. Que emana de cada um de nós e apresenta uma coloração, inclusive. Já teve até fotografias da aura, né? Quem já viu, tem várias cores, dependendo da energia boa ou ruim, né? Que essa cor pode variar de uma cor escura a uma cor verde, que é a cor do equilíbrio. Eu ainda quero fazer um retrato aqui, porque não pode ser coxa a cor do equilíbrio. Tem que ter uma variação. O vermelho também deve ser uma cor boa ali. Pessoas depressivas têm uma aura escura, uma aura realmente pesada. Então, é essa energia que sai de nós, que emana do nosso corpo, é essa aura. E aí, nesse livro também, Mecanismos da Mediunidade, que vocês já estão concordando comigo que é um pouco difícil da gente ler e interpretar, ele dá essa definição. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares, ou boas ou ruins. E André Luiz ainda nos diz nesse livro, todo o indivíduo possui oscilações mentais próprias, pelas quais entramos em combinação espontânea com ondas de outras criaturas, encarnadas ou desencarnadas, que se afinem com as nossas inclinações, desejos, atitudes e obras. Aí essa frase é fantástica para mim. No quimismo inelutável do pensamento. Ou seja, é uma química, é uma reação química contra a qual a gente não pode lutar do pensamento. Então, aí se explicam os fenômenos de obsessão, né? Através dessas oscilações, nós entramos em contato com essas ondas de pensamento que estão ao nosso lado.
E, na verdade, nós vivemos dentro de uma teia de pensamentos. Os pensamentos variam conforme o padrão mental de cada um de nós. Cada onda emanada é revestida por um sentimento. E eu aqui vou dar uma notícia para vocês. Eu já tinha falado isso em alguma palestra. Nós vivemos num grande Big Brother com o mundo espiritual. Eles sabem de tudo a nosso respeito. Não adianta a gente querer enganar. E eles têm aparelhos. Nós vamos aqui falar, e esse aparelho, a primeira citação dele é nos domínios da mediunidade. O psicógrafo, ele enxerga a nossa alma, mede. E cada um de nós temos uma ficha psicoscópica lá no mundo espiritual que está dito assim. Esse aqui precisa melhorar isso, aquilo, aquele outro. Ele tem uma energia muito carregada aqui ou ali. É invejoso, é egoísta. Pá, pá. Então, não adianta, gente. Se a gente ainda não tomou conhecimento do que a gente precisa melhorar, nós temos essa inspiração, porque tem um anjo da guarda, um mentor ali, ó, quase nos empurrando ali para enxergar a grande realidade, né? Então, quando a gente percebe, nós temos uma cota de responsabilidade muito grande, porque nós irradiamos o que a gente pensa. E o que eu tenho dentro de mim? Se eu não tenho coisas boas, como é que eu vou irradiar coisas boas? Não tem milagre. E eu não posso transferir a culpa para os outros, eu não posso acusar o outro. Por vezes nós irradiamos sentimentos ruins para uma pessoa colérica, por exemplo. Quem não tromba com uma pessoa completamente fora da casinha, gritando, etc. e tal. Se eu entrar na mesma vibração desta pessoa, vai ser um caos. E a gente vai perceber que aquele sentimento ruim que eu estou desenvolvendo contra aquela pessoa vai fazer mal para mim mesmo, né? Então eu tenho que isolar essa pessoa. Quem não tem em casa uma pessoa que de vez em quando extrapola na reação? Todo mundo tem, né? Um parente, um cunhado, uma cunhada, não sei o que, você está num almoço e de repente aquela pessoa, né, toma uma proporção e fica. O negócio é se calar, fazer uma prece. Esses dias eu estava com um prestador de serviço, sexta-feira passada, instalando aquela vidros, né, persiana de vidros na sacada, e ele teve uma discussão com o auxiliar dele. Gente, eu pensei que eles iam para o tapa. A coisa ficou assim, e eles acharam que eu não estava em casa, porque eu tinha descido, pegar um negócio na portaria, falei, olha, vou descer, já volto. E voltei, e eles não viram que eu voltei. Eu até me escondi atrás da parede da cozinha, porque eu falei, eu não quero me meter, eu ainda posso apanhar junto. Mas eu comecei a fazer uma prece, pedindo que os ânimos, sabe, descessem, que não continuasse aquela energia ruim. Eu falo aqui várias vezes, a gente não conhece o poder que a gente tem com a oração. Não sou eu, são os bons espíritos que vão lá para ajudar. Imediatamente, gente, não durou um minuto. O clima baixou, os dois começaram a conversar em tom normal, se entenderam. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Se você entra no mesmo clima, e o menino, coitado, ele quase não fez nada. O outro que estava fora de si, depois eu até fui entender, porque escutei um pouco a conversa enquanto eu estava lá na minha prece, ele estava meio que nervoso com algumas coisas que tinham acontecido com ele, e acabou desabafando ali com o auxiliar dele. E quantos não fazem isso no trabalho? Quantos chefes não tratam de uma maneira irracional funcionários, né? Então, é importante que a gente saiba que não é a nossa energia, que nós não podemos nos deixar contaminar por essa energia do outro. Nós podemos, sim, criar uma barreira de proteção para que não nos afete.
Nós temos esse poder, desde que a gente faça uma prece sincera e conte com a ajuda dos nossos mentores. Não entre na mesma vibração. Então, quem irradia luz não consegue passar despercebido, porque ele se torna um farol iluminando os caminhos. Quem é que não conhece aquela pessoa que quando chega parece que o ambiente, meu Deus, fica leve, fica gostoso, todo mundo quer convidar. Ai, em qualquer festa está lá a pessoa, porque ela traz essa leveza, traz essa energia positiva, né? Então, que nós sejamos luz por onde a gente passa. É possível, né? Eu estou aqui olhando o horário, mas está dando. Se nós estamos sob uma influência espiritual, é porque uma grande parte do meu pensamento está em consonância, criando uma sintonia com outra que possui um padrão mental parecido com o meu. Então, se eu estiver vibrando bons sentimentos, eu vou me sintonizar com coisas boas, com espíritos bons. Se eu não estiver, né, eu vou sintonizar com aqueles maus espíritos. Eu agora estou lendo o livro, chama Aconteceu na Casa Espírita. Não sei se vocês já leram esse livro. É o exemplo clássico de como o caos pode se instalar em pessoas que, não, eu sou espírita, não, eu vou na casa espírita, nada, mais uma fofoquinha ali, ó, tá vendo aquela ali? Tá. Pronto, já baixou e já deixou brecha para espírito querer pôr mais lenha na fogueira. Então, gente, quem não sente, quando a gente tem conexão com uma pessoa, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem uma conexão, às vezes eu estou pensando uma coisa, ele nem está em casa. Ah, bem que você podia trazer, vamos supor, pão, né? Daqui a pouco chega ele lá com o pacotinho. Nossa, que maravilha, eu tinha pensado, pois é. Às vezes eu vou falar uma coisa e ele diz, não vale adivinhar pensamento, eu estava pensando isso aí que você falou. Então, assim, isso existe, gente, é físico, não é uma coisa inatingível. Então, se a gente consegue vibrar coisas boas e se conectar com pessoas dentro de bons sentimentos, vamos utilizar isso. E o maior tratamento para fugir das influências espirituais ruins, né, é mudarmos o nosso padrão mental. Se nós não reavaliarmos a nossa vida, os nossos hábitos, os nossos costumes, vai ser muito difícil sair deste quadro que nós mergulhamos muitas vezes sem perceber. Entramos no piloto automático de um quadro de desânimo total. E essa mudança de hábito e de costume é um processo. Não quer dizer que a gente vai sair daqui, nossa, agora eu já sei. Agora, não, vai ter recaída ali, né? Vai ter um filminho, vai ter um Datena da vida, né? Cidade Alerta, que eu vou querer ver, onde sai sangue pela TV e tal. E aí aquilo baixa o padrão, né? Então, temos que cuidar toda hora, todo o momento, vigiar e orar. É 24 horas. E a base de tudo está no pensamento. A base de tudo, quando nos relacionamos com o mundo espiritual, também está no pensamento. E eu gostei muito dessa frase, gente, eu tinha que trazer. Tudo começa com o pensamento. Por isso, pense muito bem antes de pensar, né? Então, é óbvio, mas é interessante que a gente raciocine. Então, vamos cuidar com os nossos pensamentos. Vamos pensar muito bem antes de pensar, né? Porque assim, não é aquele pensamento que vem um segundo, nossa, aquela chata, pá, que vai baixar meu padrão. Agora, se não, pelo amor de Deus, eu não posso achar isso, essa pessoa deve estar passando um momento difícil, eu já quebrei isso, mudei para outra coisa, e aí a minha vibração não baixa. Agora, se eu fico, nossa, aquela lá é chata mesmo. Meu Deus do céu, como é que aguenta um negócio desse? Meu Deus, como é que vai o marido? Meu Deus, tenho dó. Dos filhos, então, meu Deus. Aí eu estou já vibrando aquele sentimento muito mais tempo. Eu estou plasmando aquilo ali, eu estou atraindo coisa ruim.
Então, ao contrário do que se pensa, uma jogada de palavras, o pensamento não é abstrato, mas é uma matéria mental que, alimentada pela vontade e atenção, se manifesta como uma onda eletromagnética, formando formas pensamento, que podem ser receptadas por outros espíritos. É aquilo que no mundo espiritual, em alguns livros, vocês já devem ter lido, o pensamento plasma, o pensamento cria, né? E essa força é tão potente que pode criar ambientes, influenciar a vida de outros e retornar de forma do bem ou do mal, né, dependendo da intenção com que é emitida. Porque o pensamento é um bumerangue, gente. A gente manda uma energia, mas ela volta. No Espiritismo, a gente estuda que o pensamento, a emoção, o sentimento criam uma vibração mental e psíquica, que estabelece uma sintonia com outras energias e mentes da mesma frequência, determinando atração ou repulsão de outros espíritos e outras circunstâncias, né? Interessante essa questão da repulsão. Porque é mesmo nesse... O que aconteceu na Casa Espírita, esse livro, que tem uma determinada cena que eles falam, vamos falar, influenciar fulano. Não, fulano, Deus me livre, ele está cheio de bom pensamento, tem uns acompanhantes lá que não deixam a gente acessar e tal. Então, assim, dá repulsa para espíritos inferiores, porque ele está muito bem energizado, muito bem protegido, está cuidando dos pensamentos. Então, eu posso atrair, eu posso repelir. O pensamento é o elemento primordial, gerando emoções e sentimentos que formam um campo vibratório, atraindo energias, entidades e situações que se afinam com o padrão vibratório do indivíduo. Então, tem várias colocações aqui para a gente fixar o mesmo conceito, né? Cria-se um circuito mental entre nós e os outros, sejam encarnados ou desencarnados. Quem não teve essa ideia do circuito, aquela coisa, né, que liga. E aí está o X da questão, para a gente entender as influências que a gente recebe em determinadas circunstâncias, né? Muitas vezes essas influências são de agora, como a gente já falou anteriormente, ou de épocas pregressas, talvez daqueles que foram vítimas, né, da nossa arrogância, da nossa prepotência, e que nos acharam hoje em função do panorama mental, porque o nosso pensamento nos identifica. É aquela ficha psicoscópica que eu falei. Então, fala nos domínios da mediunidade desse aparelho, que ela tem uma página no Instagram e aí ela vai colocando alguns trechos do livro lá. Trata-se de um avançado aparelho espiritual utilizado para identificar a qualidade das vibrações mentais de indivíduos encarnados e desencarnados, permitindo uma análise detalhada do estado mental e espiritual de cada um. Então, não podemos enganar ninguém. E os companheiros do passado nos identificam pelo nosso padrão mental. Os espíritos acessam o nosso pensamento. E essa influência não se dá apenas de desencarnado para encarnado, não é só obsessor, né? Não, ela pode se dar de encarnado para encarnado, né? Existem, aquilo que eu falei aqui, existem pessoas com as quais a gente convive que parece que quando a gente encontra, vem uma energia maravilhosa. E tem pessoas que parece que estão pesado, carregado. Meu Deus, você vê lá na esquina, assim, olha, eu vou atravessar a rua, tomara que ela não me veja. Porque o negócio ali não é fácil, né? E também existe de encarnado para desencarnado. Aquelas pessoas que tem ideia fixa numa pessoa que já foi, coitada, não deixa aquela pessoa em paz nunca mais, e a coisa é difícil para as duas. De alguma forma se sintonizam, se estabelece uma relação, os sentimentos são parecidos, cria-se a partir daí um circuito mental. Em decorrência disso, nós assimilamos o pensamento do outro em função da sintonia que se estabelece.
E a sintonia se estabelece por similaridade de pensamento, de sentimentos. A gente atrai quem é parecido com a gente. A gente se sente bem com quem é parecido com a gente, né? E essa sintonia, eu gosto muito da comparação, ondas de rádio. Ah, eu quero escutar FM Transamérica. Eu tenho que pôr lá na 100.3, né? Tá lá. Hoje em dia os carros têm tudo salvo, né? O botão 1, o 2, o 3, mas assim, tem aquela frequência para sintonizar aquela rádio que eu quero. E nós também temos esse tipo de rádio interno. Se nós formos um ambiente onde as pessoas pensem parecido com o que eu penso, vou me sentir em casa, vou me sentir muito bem, porque vai existir uma interação da minha mente com o universo de mentes que se parecem comigo. Então, eu estou perfeitamente sintonizado com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Porém, pode ser um ambiente bom, de boas influências, mas pode ser um ambiente não tão bom, né? Então, se eu quiser fugir dessas influências, eu tenho que mudar o pensamento. Vamos fazer uma reflexão. Cada um de nós reflita sobre a nossa conduta, nossos hábitos, as músicas que a gente escuta, os filmes que assistimos, os ambientes que frequentamos. Gente, eu adoro dançar, adoro. Mas os ambientes que tem essa dança, gente, eu vou te falar. Não é fácil. O pessoal, os jovens chamam de desmanche. Porque só vai velho mesmo, então a questão é essa. Mas assim, é uma energia, você sente lá, então assim, você tem que abstrair aquilo, pensar nas músicas que são boas, né, etc. e tal, porque tem essa energia. E o que nós estamos fazendo com o nosso pensamento? Essa é uma preocupação que nós temos que ter, né? Porque é uma premissa para o nosso bem-estar, para a nossa terapêutica espiritual. Nós temos que reavaliar o nosso pensamento, reavaliar a nossa postura. O que é que eu estou atraindo para mim? Já que eu atraio semelhantes, o que eu estou atraindo, né? Será que eu estou atraindo coisa boa? E o que eu estou emitindo para o universo que me circunda, né? Porque tudo está interligado, tudo é energia. Então, se eu quero... Não adianta eu reclamar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia se eu tenho sentimentos de violência, de raiva. Né? Eu estou atraindo isso para o planeta. Jesus, nosso modelo, irradiava uma energia que todos que se aproximavam dele sentiam o seu magnetismo pessoal. Não só a sua radiação mento-eletromagnética, como dizia André Luiz, mas a sua irradiação energética. Porque as células do nosso corpo também irradiam aquela energia da aura, que apresenta um tamanho, uma luminosidade, uma cor. A nossa irradiação áurica, que é produto desse nosso conjunto de células. O nosso corpo se expressa através de ondas, também de ondas luminosas, que caracterizam a nossa condição mental, ainda que circunstancial. Pode ser daquele momento, pode mudar a qualquer momento. Então, nós somos energia e vibramos luz. Certamente, se aqui viesse uma equipe espiritual, eles iam ver as energias de cada um de nós, né? O que nós estamos exalando no nosso corpo, mas principalmente pelo nosso pensamento, o nosso estado da alma, através da nossa aura, da nossa irradiação áurica do pensamento e o nosso estado da alma que projeta. Queremos melhorar, então vamos nos esforçar, vamos trabalhar para extrair do nosso eu esses sentimentos que não nos adiantam mais. E aí vem a definição de sintonia, identidade vibratória das emissões mentais de 2 ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. Sendo assim, estão em sintonia vibratória as pessoas que tiverem pensamentos e sentimentos semelhantes, pois os fluidos que emanarem deles terão comprimento de onda e frequência semelhante. Cada sentimento é expresso através de ondas. E teve um cientista que estudou isso, que foi o Dr. David Hawkins, né? Ele escreveu numa obra chamada Poder versus Força, em 1995, que cada estado emocional e mental possui uma frequência vibracional específica,
que essas frequências podem ser medidas numericamente de 1 a 1000. Que os estados de consciência mais elevados correspondem a frequências mais altas. E que a escala representa diferentes níveis de desenvolvimento humano. Então, nós vamos ver aqui por cor que nós temos níveis destrutivos, construtivos e elevados. Nos destrutivos, nós temos uma frequência de 20 Hz, que é a vergonha. Depois nós vamos para a culpa, para a apatia, para a tristeza, o medo, o apego. Quem que é apegado à coisa material? Né? Isso não traz boa energia. A raiva, o orgulho. Daí nós passamos para 200 Hz, que nós já entramos num nível construtivo. A coragem, a neutralidade, a disposição, a aceitação, a razão. E daí para nível elevado, acima de 500 Hz, quando a gente entra no amor, alegria, paz, iluminação. E em 1000 Hz, o estado da consciência, né? E é claro que cada um desses níveis que se comparam com sentimentos, né, traz uma emoção. A vergonha, uma emoção de humilhação, né? E qual é a característica? É autodestrutivo, é suicida, é vítima, né? Agora vamos por aqui, que daí fica mais fácil para vocês me acompanharem, né? A culpa, então a emoção é culpabilização. E daí vem a característica da autopunição, do masoquismo. A apatia, uma emoção de desespero, desesperança, vitimização, né? E o que acontece? É vibrar nessa frequência baixa. Daí nós vamos para os construtivos, a coragem. Vem uma emoção de afirmação. A característica é o empoderamento, a determinação. O nível disposição. Olha a emoção, o otimismo. Porque o otimismo não é a pessoa que acha que não vai dar nada errado. É uma pessoa que tem esperança, que tem fé. Isso é ser otimista, né? E qual é a característica? Intenção, esperança, olha aí. Daí nós passamos para o mais elevado dos construtivos, a razão, que dá uma emoção de compreensão. A característica é a lógica, o conhecimento. E aí vai para níveis elevados, olha o amor aí. A emoção é reverência, é compaixão, é nutrição. A paz, a emoção beatitude. Característica da transcendência, da perfeição. Para o último, que nós vamos chegar lá um dia, todos nós, é uma questão de dias, eu sempre digo, pode ser trilhões de dias, mas uma hora nós vamos chegar lá, de acordo com as nossas escolhas. O nível de iluminação, a emoção, o estado é inefável, e a característica é consciência pura. Unidade. Somos todos irmãos. Minha gente, está em nós, né? E a responsabilidade dos nossos transtornos espirituais é nossa, porque nós atraímos, com nossa vibração, espíritos que sintonizam conosco. Existe uma ligação do passado, dos nossos atos do passado, que repercute hoje, mas nós podemos fugir de tudo isso, reavaliando a nossa vida, a nossa postura. E o exercício do amor e da caridade é básico nessa nova postura. Não há como evitarmos o fenômeno da sintonia, porque ela vai existir sempre. Lembra do quimismo inelutável do pensamento? Não tem como lutar contra isso. Existem pessoas que, quando a gente encontra pela primeira vez, parece que a gente conhece de outras vidas, né? Existe uma perfeita identidade vibratória entre a gente. E André Luiz nos conta que temos, portanto, companhias espirituais que se ajustam àquilo que somos e fazemos, muitas vezes automaticamente. Esse que é o problema da gente não vigiar e orar.
Compreender o fenômeno da sintonia vibratória e aceitá-lo por natural e inevitável ajuda-nos a melhor compreender os fenômenos mediúnicos e as obsessões de uma forma geral. As influências a que nós estamos sujeitos pelas nossas próprias fragilidades também nos ajudam a compreender isso. Apóstolo Paulo, quem já leu Paulo e Estevão, ele diz: muitas coisas me são lícitas, mas na prática nem tudo me convém. Isso é uma coisa até hoje, até os nossos dias. Porque a sociedade possibilita inúmeras coisas, mas cabe a reflexão: será que me convém hoje? E o que nós precisamos fazer? Kardec nos ensina, nos vários livros da codificação, enriquecer o pensamento pela aquisição do conhecimento, desenvolvendo a inteligência e pela edificação dos sentimentos, que é o nosso desenvolvimento moral. Nosso maior inimigo, então, somos nós mesmos. E o Evangelho diz, com outras palavras, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela persistência em domar suas más inclinações. Olha aí o vigiai e orai. A criatura encarnada, onde estiver, respira sobre os raios superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos, que nos definem muito mais do que palavras. E agora, nós vamos passar para o videozinho. Então, vamos refletir sobre o que nós pensamos. Aquilo que está escrito lá. Pense muito bem no que você vai pensar, né? E aí nós encerramos, são 8 minutinhos só, e o finalzinho é como se fosse uma prece. Pode. Desenhos espíritas. Numa noite silenciosa de maio, enquanto a cidade dormia, ele permanecia desperto, com a mão firme e o coração entregue. Chico Xavier psicografava, guiado pela voz serena do Espírito Emmanuel. Emmanuel, não quero interromper nossas tarefas, mas meu corpo está exausto. Sinto que minhas forças estão se esgotando. Descanse um pouco, Chico. Mas antes, vamos concluir a mensagem que precisamos entregar. A tarefa espiritual exige disciplina e perseverança. Lembre-se de nosso compromisso. Com a Monday.com, negócios de todos os YouTube tamanhos grátis e setores tem essas podem coisas. trabalhar de forma mais... Vamos pular. Ainda falta muito? Não muito. O bastante para que a tarefa seja cumprida. Entendo. A disciplina vem primeiro. Se essa mensagem pode alcançar tantos corações, como poderia parar agora? Vamos continuar. Chegando amanhã, Chico, vencido pelo cansaço, adormeceu sem notar o tempo passar. E de supetão acordou, já com o sol dominando o céu. Meu Deus, dormi demais. Já passa das 8 horas. Me perdoe, Emmanuel. Preciso correr para o escritório da fazenda. Estou muito atrasado. Vá, Chico. O trabalho terreno é parte de nossa responsabilidade. Mas não esqueça que o amor ao próximo também faz parte da caminhada. Com a mente mais tranquila, mas o passo apressado, Chico segue para mais um dia de trabalho. Seu Chico, passou a noite escrevendo de novo. A tarefa não pode parar, meu irmão. Se Deus nos confia esse trabalho, como eu poderia recusar? A cada passo, uma fina poeira dourada se erguia sob os raios do sol. Para compensar o atraso, o seu ritmo acelerava. Foi então que, ao longe, uma voz familiar chamou por Chico. Chico, estou esperando desde as 6 da manhã, meu filho. Preciso de uma palavra amiga.
Dona Alice, me perdoe. Estou muito atrasado para o trabalho, mas prometo que volto na hora do almoço para ouvi-la. Está bem? Eu entendo, meu filho. Chico, volte. Dê 5 minutos à nossa irmã. Às vezes, esses poucos instantes podem iluminar o dia inteiro de alguém. Você tem razão, Emanuel. Se alguém bate à nossa porta, é porque precisa. 5 minutos não vão mudar o meu dia, mas podem mudar o dela. Eu sabia que o senhor voltaria, Chico. Conheço o seu coração. O caro doutor Bezerra de Menezes me receitou este remédio por seu intermédio, mas eu não sei como tomá-lo. 2 gotas pela manhã e 2 à noite, Dona Alice. Confie em Deus e mantenha-se em oração. Que Deus lhe pague, Chico. Vá com Deus, meu filho. Enquanto partia, Chico sentiu o coração leve. Mas, antes que pudesse se afastar muito, a voz de Emanuel ressoou mais uma vez. Chico, pare um instante. Observe o que saiu dos lábios de nossa irmã. Emanuel, que luz é essa? Nunca vi algo tão puro. É a vibração do amor, Chico. O que você vê são os fluidos de gratidão que brotaram do coração de Dona Alice. Palavras carregadas de sinceridade e afeto não se perdem no vento. Elas se tornam luz e retornam a quem as semeou. Então, cada palavra, cada gesto, nada se perde? Nada, Chico. Essa é a lei de causa e efeito. O que lançamos ao mundo sempre encontra um caminho de volta. Se espalhamos luz, ela nos acolhe. Se semeamos sombra, ela nos segue. Cada escolha, cada intenção molda a estrada que percorremos. Emanuel, acho que acabei sendo eu quem foi atendido aqui. Eu saí de casa com pressa. Agora sigo com paz. Depois dessa visão, Chico retoma o caminho, sentindo-se leve e com a sua energia renovada. Obrigado, Emanuel. Hoje entendi que servir a quem precisa é servir ao próprio Criador. Quando doamos nosso tempo e afeto, não apenas ajudamos, nos iluminamos. Siga em frente, Chico. Há mais corações que o esperam na fazenda. Seu Chico, pensei que ia esquecer da gente hoje. De jeito nenhum, meu irmão. A gente sempre chega onde precisa, no tempo certo. Entre o trabalho e a dedicação, entre a pressa e a caridade, Chico viveu mais um dia. E ao final, carregava consigo a certeza de que servir sempre vale a pena. Senhor, que minhas palavras sejam sementes de luz, que mesmo no cansaço eu nunca negue o ouvido a quem precisa, que eu saiba parar quando for necessário, pois a pressa do mundo nunca deve ser maior que a pressa de amar. Que minha voz seja sempre instrumento de conforto e minhas palavras, reflexo da tua paz. Que a bondade me guie, a paciência me fortaleça e a esperança
ilumine os meus dias. Que meus passos sejam guiados pelo amor e minha alma sustentada pela gratidão. Obrigado pela bênção de viver. E assim, Chico Xavier seguiu seu caminho. Trabalhou, serviu, aprendeu e compreendeu que um simples "vá com Deus" pode transformar corações. O chat... Então, com essa mensagem, que a gente volte aos nossos lares em paz, né? Obrigada.